Então, a masturbação ela pode até te ajudar a controlar. E existem até exercícios que a gente ensina que são de controle ejaculatório. Você fazer uma masturbação meio controlada, evitar a ejaculação algumas vezes. Quando você tá quase ejaculando, você para. Técnica de start-stop, que falam. Para você aprender a ter o controle, né? E você vai aumentando progressivamente o número ali, o tempo de controle, até você conseguir reproduzir isso também na relação sexual, tá? É um treinamento que a gente faz para esses pacientes. É o famoso... Para! Você mexe. É o famoso não se mexe. Mas tem que combinar para não assustar ninguém, né? Tem que combinar com a parceira para não achar que você está passando mal ali. O problema, sabe qual é? É que a mulher falando no teu ouvido, não para. Se você parar agora eu te mato, não tem umas paradas, aí já era. Aí já foi. Conversou, fudeu. Mulherada, você tem que ajudar os caras também, né? E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje aqui no meu incrível podcast, na sala da minha casa, eu recebo o meu amigo doutor Paulo Esteves. Tudo bom, Otávio? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Paulo, explica pra mim a sua especialidade e onde você atende. Já se apresenta aqui pra gente, por favor. Tá bom. Bom, eu sou urologista, né? Eu fiz faculdade de medicina, urologia, e dentro da urologia eu me especializei no que a gente chama de andrologia. A urologia é uma coisa meio ampla, né? Você tem desde mulher com infecção urinária, a famosa bexiga caída, homem com câncer de próstata, tem tudo. Isso dentro da urologia. Da urologia. Uhum. E eu escolhi a andrologia, que é o foco na parte reprodutiva, sexual do homem, né? E genital do homem, parte das doenças do pênis, testículo, toda essa parte sexual e reprodutiva, tá? Essa envolve desde a parte de testosterona, os hormônios sexuais, disfunção erétil, ejaculação precoce, uma série de problemas aí na hora da relação sexual, doenças como câncer também no pênis, testículos, né? E até essa parte estética genital que está bem na moda atualmente. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre saúde sexual do homem, certo? Exatamente. Então, antes de qualquer coisa, aqui embaixo do card do YouTube você vai ver todas as redes sociais do doutor. Você tem YouTube também, né? Tem. O cara é mais bombado que eu e vezes 10 aqui, entendeu? Então, tudo que tem aqui do doutor, todos os contatos, endereços, site... Tem TikTok também, não? Tem TikTok lá, comecei, tá bem devagar, mas o Instagram e o YouTube tá maior. Enfim, então não se esquece do final desse vídeo, coisa nenhuma. Você vai pegar seu dedinho, vai dar no like, vai se inscrever no canal, vai seguir todas as redes sociais do doutor e vamos de bate-papo, certo? Chega de enrolação. Bora. Vamos lá, primeira pergunta então. Já falando de saúde sexual masculina, né? Uhum. Quais são as principais reclamações, queixas dos seus pacientes em relação à sexualidade masculina? É broxar ou não é? É broxar. Essa é a maior preocupação do homem, desde antes da primeira relação sexual, aquela ansiedade de performance, aquele jovem que nem começou e já está com medo de falhar, até aquele senhorzinho de idade que sabe que tem uma certa dificuldade, um dia não está muito bom, tem que estar tudo conspirando a favor para dar certo. É uma preocupação universal dos homens. Tanto é que é a primeira vez no meu podcast que eu tenho plateia dupla. Exato. Né? Nós temos dois homens muito interessados aqui em assuntos de broxar, não é não? Estão preocupados. Estão preocupados, né? Tanto na broxada quanto no aumento peniano também, eu fiquei sabendo, São né? candidatos. São candidatos, é isso aí, né? O Kleber e o Mariotto, é isso aí mesmo. Muito bem, depois eu vou marcar eles nesse corte aqui. Então vamos lá, mas você já atendeu jovem com... Mas isso daí é mais psicológico do que fisiológico. Exatamente. Isso é uma coisa que todo mundo pensa ao contrário do que acontece na realidade. A maior parte dos pacientes com problema de ereção no nosso consultório são jovens, abaixo de 40 anos e alguns abaixo de 30, até de 20 anos. A gente pensa que disfunção erétil é doença do idoso, né? Mas não é. A maioria são jovens e aí você acertou, né? A causa principal do jovem é psicológica, a disfunção erétil psicogênica, que a gente fala, né? Uma causa psicológica. Tem muito a ver com ansiedade, que é algo extremamente comum, né? Tanto a ansiedade de performance que eu falei, que é aquela ansiedade do desempenho sexual, como ansiedade generalizada na vida, no dia a dia, estresse, enfim, até depressão, quadro psicológico que afeta o desempenho sexual. Eu já vi uma sexóloga falando que o homem, sem
tratamento psicológico, o homem sem terapia, o homem sem autoconhecimento, né? Ele é o pau colado num corpo, não é não? Sim, E é aquela coisa, e na verdade depois que ele se conhece, depois de uma certa maturidade, ele entende, né? Ou era para entender pelo menos, né? O homem, né? Era para entender que se o corpo não tá bem, se o ser principal não tá bem, o pau não vai estar bem também, né? A cabeça manda, em último. E a gente acha que é a cabeça de baixo que manda, né? Não é, às vezes é no desejo, mas chega lá na hora, se a cabeça de cima não estiver boa, não funciona, né? E como é que você fala para um jovem, assim, no início da vida sexual dele, que o problema dele é a ansiedade? Como é que você... Então, muitas vezes esse jovem chega no consultório achando que ele está com falta de testosterona, está com um problema hormonal, por isso que ele perdeu a ereção, que o problema é físico, né? A gente tem que sempre avaliar, tem que investigar. Pode ser que realmente seja, mas não é a maioria, pelo contrário, na minoria dos casos. Depois que você faz exames, avalia, vê que não tem nenhuma doença, não tem um desequilíbrio hormonal, está tudo certo. E você percebe que é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que está extremamente preocupada com aquilo, que pensa naquilo o dia inteiro, que está traumatizada por ter perdido ali a ereção numa relação, fica mais evidente que é um caso de disfunção erétil psicogênica. Aí a gente tem que chegar para ele e falar a realidade. Falar, olha, o problema é psicológico, sim, é da sua cabeça, não é frescura, não é mimimi, né? A ansiedade tem um mecanismo bioquímico para cortar a ereção. A ansiedade te prepara para lutar, fugir, correr, não para ficar relaxado e ter uma ereção, uma relação sexual. Só que isso é bom, no final das contas, porque é a única forma de disfunção erétil que é totalmente reversível. Você pode ficar 100% normal. Se você tem uma disfunção erétil física, vascular no pênis, um problema da circulação do pênis, isso não tem como reverter. Você trata com remédio, né, Viagra, Cialis, mas você não vai regenerar o tecido e fazer ele voltar a funcionar como era antes. E eu fico pensando, né, todas as vezes que eu converso com alguém, principalmente da área da saúde, né, e na área do comportamento, é meio que inevitável fazer a comparação das gerações, né? Que eu tenho 40. Quantos você tem? 40. Então nós somos da época que a gente tinha que pegar a Playboy escondido, ou comprar a Playboy lá na banca de jornal escondido. Sim. Com o dono da... entendeu? Era catálogo de lingerie que a gente se resolvia, não era assim? Uma luta, né? Como chama? Cine privê de madrugada escondido na Bandeirantes. Exato. Era assim que a gente tinha que fazer, não tinha... Hoje em dia tá tudo na palma da mão, 2 cliques, o moleque tá no Xvideos, tá no Pornhub lá, não que eu saiba o que é esses filmes, tá? Não. Isso gera um problema grande, né? Porque as pessoas muito cedo estão se acostumando com uma expectativa fora da realidade. Elas acham que é normal aquele padrão de relação sexual, de parceiras ou parceiros, enfim, tudo uma coisa muito intensa, muito chamativa. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Quão prejudicial é a pornografia na cabeça do homem, do jovem homem, assim, agora vamos dizer. Assim, masturbação e pornografia não são coisas ruins necessariamente. O problema é o excesso, e tem homens que ficam viciados, né, em pornografia e masturbação, até por curiosidade, né, ao ponto de um paciente meu que se masturbava 17 vezes por dia. Meu recorde é 20. Eu tô brincando. Mas é sério, quando eu tinha uns 13 anos, 14 anos, era só isso, velho. Era só... Mas 17 desidrata, né? Ainda bem que naquela época não tinha biometria, porque não tinha mais digital. Eu tô me abrindo demais aqui na internet, alguém cala minha boca, por favor. E aí outro problema, além do excesso de masturbação e pornografia, é realmente na idade muito jovem. A gente sabe que hoje, já tem até estudo disso, às vezes o homem ele tem um primeiro contato com a pornografia aos 13 anos de idade. É muito cedo. E ele vai considerar aquilo lá como normal. Aquela relação longa, com várias parceiras. Performática, sempre a mulher maravilhosa, o homem que tem um pênis enorme, ninguém ejacula rápido, ninguém perde ereção, é uma coisa, né, de filme. Né? Porque se errar, de fetiche, se tiver ruim, eles editam, ele toma remédio para ter uma performance melhor. Então aquele jovem, adolescente, ele já acha que aquilo ali é obrigação, tem que ser igual. Se não for igual, ele tá mal, tá ruim, né? Tá abaixo da média. Então já cria uma pressão grande. Aí chega numa primeira relação cheio de expectativa, né? E fica bem impressionado. E também tem aquela coisa de dopamina barata, não tem? A dopamina fácil, que o cérebro se acostuma, não tem um negócio desse? A pornografia eleva muito a dopamina no cérebro. E assim como cigarro, assim como cocaína, né? Elevam bastante.
Isso causa vício realmente, né? Você tem um vício ali, porque você tem aquela mesma sensação prazerosa numa relação sexual, é mais trabalhoso. Você tem que sair com alguém, encontrar alguém, chegar até ter uma relação, ou seja, tem um trabalho um pouco maior. Na masturbação, aquilo ali é instantâneo, passa 1 hora, você pode ir de novo ali. Então, realmente um comportamento que leva ao vício. Aí eu fico imaginando, né? Claro, na nossa época, né, quando você conseguia algum tipo de contato mais físico, alguma relação, né, a gente, né, era tudo muito mais segredo, porque a menina, né, não podia ficar mal falada e não sei o que lá das quantas, muito cuidado, né? Os nossos pais não deram, os meus pais não me deram educação sexual, eu não sei se foi o seu caso. Também não. Então, e a gente acaba aprendendo com a vida, né? A gente acaba aprendendo, não tinha Google naquela época, né? Então a gente acaba, sei lá, aprendendo por si só. E hoje, com excesso de informação, e existe também, a própria mídia provoca ser cada vez mais precoce com música, sim, né? Com funk, com música, com TikTok, com as minas balançando a raba lá, não sei o que lá. Então, o que acontece? Existe uma erotização mais precoce e eu acredito que isso deve fazer um estrago na cabeça do adolescente. Tanto é que eu não sei qual pesquisa que saiu, talvez você saiba melhor que eu vi falar assim que a geração Z tá transando menos. Já viu alguma coisa assim? Sim, sim. Eu acho que essa geração Z, ela tem uma tendência a não se comprometer muito, né? A não se envolver em relacionamentos tão longos, às vezes a não querer ter casa, ter carro próprio, viver de uma forma mais independente. Às vezes foca mais no trabalho e até esquece um pouco o lado do relacionamento, muitas vezes, né? A gente tem visto essa mudança de tendência. Porque o nosso sonho era estudar para passar na faculdade, para arrumar um bom emprego, para comprar um carro, para poder comer mulher. Não era isso? Não era isso, plateia? Era isso. Não era isso? Era isso aí. O Mariota ainda é, né? Ainda é. Mas aí eu vejo que como o cérebro humano ele sempre foge da dor e busca o prazer, você fala, meu, gozar por gozar, comer mulher com risco de passar vergonha, de gozar rápido. Mas isso aqui é um podcast de gente adulta, vocês estão vendo aqui, né? Então não vou falar as putaria aqui mesmo, é isso. De gozar rápido, da menina falar pro cara, aquele ali, porque na nossa época as meninas não falavam, a menina que transava, não. Hoje tem uma história interessante disso. Vamos lá. Essa de falar pros outros, falar que o cara foi rápido, foi devagar, foi mal. Essa eu fiquei impressionado. A menina gravou a primeira relação com o parceiro, sem ele saber, gravou no celular. Primeira relação dela ou dele? Ou dos dois? Não, do casal, deles dois. Só que um casal de 19 anos. Assim. Ela foi lá e gravou, deixou o celular gravando sem falar pra ele. Só que ele perdeu a ereção, broxou na primeira relação. O que ela fez? Não, tudo bem, ficou meio chateada, foi embora tal. Postou no grupo do WhatsApp que tava todo mundo, todos os amigos dele, dela, todo mundo assistiu a cena da broxada. Pensa como é que fica o psicológico desse cara pra ter outra... nervoso, não é pra rir nessas horas, mano. Pensa, eu também não posso rir na consulta, mas coitado, né? Pensa como é que ele ficou pra ter uma outra relação, pra encarar... Mas aí rolou o processo, o cara processou ela, falou... Não, ele tava querendo sumir, né? Sumir do mundo. E, enfim, a gente trabalhou, ele, assim, já evoluiu essa história, ele já tentou outras relações, teve que tomar um remedinho pra dar aquela confiança, né, para ver que, funcionou. Mano, agora 19 anos, 19 anos. E superou o trauma, mas foi pesado. E tudo isso é porque hoje em dia, né, grava com o celular, posta em qualquer mídia social, pelo menos WhatsApp, né, até Twitter eles postam também. Então, realmente, tá tudo muito... Essa erotização que você falou, tá tudo muito fácil, né? Você já assistiu o documentário do Pornhub? Não. Eu não sei se era na Netflix ou na Amazon. É assustador. Né? É assustador, porque assim... O que era pra ser uma plataforma aberta pra qualquer um que quiser fazer filme pornô, subir lá, entendeu? Claro que a pornografia ela tem níveis que o ser humano desconhece. Então o que acontece? Foi descoberto redes de... Eu não posso falar essa palavra porque começa com E, termina com pro. Sabe? Desse sexo forçado, entende? Foi descoberto redes de sexo forçado que subiam lá.
Entendeu? Sexo com menores de idade, que também é aquela palavra que começa com P que o YouTube que eu não gosto que fala, subiam tudo lá. Aí o que acontece? As famílias das pessoas. E se eu não me engano, é na China, é no leste europeu, né? E tipo assim, até você entrar em contato com o site, achar o seu vídeo lá, entrar em contato com o site, pro site tirar, e outra, eram os vídeos com as maiores visualizações do site, só pra você imaginar isso daí. Então você imagina, né? Você viu um vídeo seu, ou você viu um vídeo de um familiar seu lá, que foi gravado sem querer, exposto ali, ou muitas vezes tipo com crueldade, com coisa de bicho no meio, de cachorro. E depois que cai a internet, E pra tirar espalha, depois? não vai estar em um site só, e você conseguir tirar de todos os sites é quase impossível, né? Então realmente é preocupante essa facilidade, né, de exposição. E a gente estava falando sobre masturbação, né? Hoje prega-se, né? Na minha época não tinha essas coisas não. Na minha época, né, você resolve aí. Missão cumprida. Parece que hoje existe meio que uma campanha da saúde, assim, de segurar a masturbação. Que fala-se que masturbação faz mal, que masturbação... Tudo bem que é tudo em excesso, né? Eu ia te perguntar, existe um nível aceitável em cada faixa etária de masturbação ou não pode? Existe, e assim, masturbação não é ruim, ela não é má em nenhum sentido. Primeiro, é a única forma de sexo que você pode fazer sem nenhum risco de pegar doença sexualmente transmissível e de engravidar ninguém. E sem gastar nada. Então, assim, para aquela pessoa que não está num relacionamento, não tem perspectiva de transar com alguém, não tem nada de errado, né? Agora, se você deixa de fazer alguma coisa para se masturbar, deixa de sair com uma pessoa, deixa de ter relação com a sua parceira ou com o seu parceiro para se masturbar, você prefere a masturbação, né? Ou se isso te atrapalha no trabalho, tá lá vendo pornografia no meio do trabalho, aí já está virando um problema, aí é ruim. Então, a questão realmente é facilidade de acesso aos sites eróticos, o excesso, o vício nos sites eróticos, na masturbação, e não só a masturbação, porque ela é assim, muito importante. Às vezes eu vejo paciente idoso que a esposa não tem mais desejo sexual, não está querendo mais nada, ou só quer alguma coisa uma vez por mês. E ele tem desejo, ele não quer trair a esposa, ele vai lá e se masturba uma vez ou outra para manter o desejo dele sob controle, né? Não tem problema nenhum. Até porque a gente sabe hoje, isso é um dado interessante, que ejacular com alguma frequência é importante até para você evitar câncer de próstata, né? O homem que não ejacula, que fica ali muito tempo sem ejacular, isso aumenta o risco de câncer de próstata. E, assim, uma das formas, né, de ejacular é a masturbação. A relação sexual você depende de outra pessoa, você não está só sob o seu controle. Então não tem nada de errado, é saudável, mas o excesso que é o problema. E aí você falou qual o número, né? Quanto que é saudável, quanto que é problemático. Não existe em nenhum lugar um número exato, tá? Mas vai no bom senso. Está te atrapalhando, o hábito é frequente demais que te atrapalha no dia a dia, é algo preocupante. Um número grande de vezes no mesmo dia não faz muito sentido, parece que tem uma coisa errada aí. Número muito grande no mesmo dia depende também da idade da pessoa, né? Sim, vai diminuir porque, a idade, né? Vai ser mais 10 frequente. com 13 anos, né? 10 com 13 anos dá, agora mais de uma acima de 40... Tem alguma coisa errada. É isso aí. E sobre ejaculação precoce. A masturbação tem alguma coisa a ver com a ejaculação precoce? Dá pra treinar a ejaculação precoce se masturbando? Como é que tem esse estigma, não tem? Tem, mas assim, a ejaculação precoce é um problema também de causa psicológica. Sim. Aí é sempre psicológico, tem a ver com ansiedade. E a masturbação, na verdade, qualquer forma de ejaculação vai fazer com que você demore mais para ejacular na próxima vez, né? Tá. Se você está muito tempo sem ejacular, está com um desejo ali guardado, você vai ejacular mais rápido. A masturbação ela pode até te ajudar a controlar, e existem até exercícios que a gente ensina que são de controle ejaculatório. Você fazer uma masturbação meio controlada, evitar a ejaculação algumas vezes. Quando você está quase ejaculando, você para. Técnica de start-stop, que falam. Para você aprender a ter o controle, né? E você vai aumentando progressivamente o número ali, o tempo de controle, até você conseguir reproduzir isso também na relação sexual, tá?
É um treinamento que a gente faz para esses pacientes. É o famoso... Para! Não se mexe. É o famoso... Não se mexe. Mas tem que combinar para não assustar ninguém, né? Tem que combinar com a parceira para não achar que você tá passando mal ali. O problema, sabe qual é? É que a mulher falando no teu ouvido, não para. Se você parar agora eu te mato, não tem umas paradas, aí já era. Aí já foi. Conversou, fudeu. Mulherada, você tem que ajudar os caras também, né? E sobre ejaculação precoce, é um problema da galera mais jovem ou não necessariamente? É mais comum em mais jovens, tá? Mas afeta homens de todas as idades e é o problema sexual mais comum, mais frequente. Até 30% dos homens vai ter em algum momento da vida. Né? Uhum. Então é extremamente comum. Só que como tem a ver com ansiedade, no jovem é muito mais frequente. Outra questão que é importante, com esse excesso de masturbação, o acesso ao conteúdo erótico, às vezes o homem está tão habituado com o estímulo manual ali da masturbação, que ele vai para uma relação sexual, é outra realidade. Né? E isso pode gerar alguns problemas, tanto ejaculação precoce, em alguns casos, como dificuldade para ejacular. Ele só consegue ejacular se masturbando, até na relação sexual. O pau não reconhece. Não reconhece o ambiente. O pau falou assim, peraí, não tem uma digital na minha cara aqui, eu não vou fazer nada aqui. É tipo isso. É tipo isso. E aí ele não consegue e tem que recorrer à masturbação na relação para terminar, né? Para conseguir ejacular. Agora vem a pergunta que todos os homens querem fazer, e é por isso que nós temos dois na plateia aqui. Nós temos dois na plateia aqui e querem saber disso. Eu não quero saber, é pergunta deles. Qual que é a média de tempo? 30 segundos tá bom? Vai virar um minuto. Vamos perguntar para a plateia aqui. Um minuto é um deus já, um minuto. A média de tempo é sempre menor do que aquela que a gente gostaria, tanto que os homens gostariam, que as mulheres gostariam, mas a média realista mesmo. Fizeram estudos com 17 mil homens de diversos países com cronômetro ali do lado. Eu tô com medo, velho, real. Começa, faz a relação, acabou, aperta o stop ali, e viram que a média é 5,6 minutos. Isso é só o tempo de penetração até ejacular, não o tempo da relação, porque a relação envolve a preliminar, enfim, toda aquela etapa de carícias antes, mas de penetração até ejaculação, 5,5 minutos, vamos falar assim. Bem menos do que a gente imagina. Né? Bem menos do que o Kleber fala que faz. Né? Meia hora. É meia hora. Ele coloca o cronômetro antes, vai no banheiro, deixa rolando. A meia hora só pra levantar. E a mulher demora muito mais tempo que isso. Ou não? Por isso que a preliminar é tão... A maioria das mulheres demora mais tempo. Tem até mulher que é mais rápida. E exatamente porque a mulher demora mais que é tão importante o homem saber usar as preliminares, começar a estimular a mulher antes do que querer já chegar penetrando. Atenção, homens, seus preguiçosos dos infernos. Entendeu? Se você quer realmente satisfazer a sua parceira, você tem que você tem que focar na preliminar. Exatamente. Né? Não adianta você colocar bolo no forno frio que não vai dar certo. Tem que esquentar primeiro. E outra coisa também que eu já ouvi de sexólogas, tá? De terapeutas de sexualidade. A relação sexual da mulher começa na manhã. É a forma com que você trata ela de manhã. Sim. É a forma com que você corteja ela, que você não sei o que lá, e você fala umas putaria pra ela durante o dia, fala assim, hoje à noite vai ter, entendeu? Hoje à noite eu vou lavar o pinto, brincadeira, entendeu? Você tomar o banho, entendeu? Não é simplesmente colocar o pinto lá e pá, não é assim também. Grande parte do prazer da mulher é o psicológico e a forma com que ela vai sendo... bem tratada antes do ato em si, né? O homem ele tem uma libido que é espontânea. Acorda, bate o olho e já está querendo. A mulher ela é mais responsiva, né? Ela responde à forma que ela é tratada. Se você, digamos assim, larga ela lá lavando louça e vai deitar na cama esperando, ela tá de saco cheio, não vai querer saber de nada. Os caras não tiram nem a meia pra transar. Nem toma banho, não faz nada. Então, assim, não adianta querer que ela vá estar super afim, que não vai. Além do que, não dá para você chegar, como você falou, né, e já partir para a penetração. A mulher tem que ter lubrificação, mas ela pode ter até dor se você quiser penetrar direto. E como é que ela vai ter lubrificação? Se sentindo estimulada, sentindo interessada, né, ter o prazer antes da penetração. Se não... Tem muita gente que está assistindo, gente nesse momento está falando assim, que esse apresentador está tá fazendo umas perguntas muito básicas. Não é básica não, filhão. Tem muita gente aí que não sabe que principalmente
Principalmente aquela galera que é um pouco mais mecânica, Sim. viciada no pornô, que acha que é só, entendeu? Que é só aquilo. Não, existe todo um... E assim, eu já vi muito casal de 20 anos de casamento aí, que o marido fala, minha mulher tá sem desejo, tá sem libido, deve ter algum problema. Bom, mas ela já passou com a ginecologista e falou que tá tudo certo. Tá, como é que você faz na hora da relação? Eu chego lá e falo, vamos. Vamos. É assim que ela vai. Não é automático assim, né? Aí ele vai lá, vamos, tá, depois que deita na roupa. Vai lá e coloca pra dentro, né? Como você falou. Eu falo, amigo, não, você não tá fazendo com uma máquina, com a boneca. Meu amigo, o dia que a sua mulher der pra outro, ela nunca mais olha na tua cara, velho. Eu perguntei, você fazia assim há 20 anos atrás? Não, 20 anos não, dava toda aquela cortejada, agradava, falava umas coisas no Preguiça, ouvido, essa é um preguiça. carinho. Aí vai virando automático, vai acostumando, depois ele quer estalar o dedo e vai. É certeza que vai dar errado. Ela não vai ter vontade mesmo. 20 anos com a mesma pessoa e você querer, né, chegar na hora e vamos, não é assim. Então, realmente, muitas vezes a culpa é do homem. Assim, minha mulher está sem desejo. Às vezes a culpa é do homem. Eu imagino a quantidade de história que já passou no teu consultório que você não pode contar aqui. Vamos falar de libido, então, já que nós estamos falando de libido? Bora. No início do episódio você falou que não necessariamente a libido ela pode ter sim uma relação à falta de testosterona, não, algum problema hormonal, né? Uhum. Mas o que mais pode provocar essa falta de libido? Então, a parte hormonal é aquela que a gente vê primeiro, porque ela é matemática. Você faz um exame de sangue, testosterona tem que estar normal, o estradiol, a prolactina, o hormônio tiroidiano, vários hormônios têm que estar aí equilibrados. Você tem que ver se o paciente está tomando algum remédio que tira a libido. Então, tem muito antidepressivo que diminui a libido. Tem remédio até para calvície, né, a finasterida, um famoso que tira a libido muitas vezes. Então, tem que ver se tem algum fator externo. Mas não tem nada, está tudo avaliado, tudo certinho, e o homem está sem desejo, e isso é muito comum, né? Parece que não é comum, tem muito homem machão que não pode negar fogo, né? Mas é extremamente comum. E aí a gente vê que a causa é psicológica, tá? E quando se fala de causa psicológica vai realmente tudo, desde o problema financeiro, o cara que perdeu o emprego, o cara que a mãe dele morreu, está doente, está internada, até ansiedade, depressão, quadros psicológicos, aí, psiquiátricos, sem tratamento ou com tratamento ainda não dando um bom resultado, e problema no relacionamento. Porque é aquela coisa, né? Não dá para ter uma relação sexual boa se você está o dia inteiro brigando com a pessoa, discutindo, xingando, está com raiva e querer ter desejo sexual. Às vezes você até quer ter relação, mas você está olhando para a cara da pessoa com raiva. Às vezes você quer até ter relação, mas não com aquela pessoa. Não daquele jeito com aquela pessoa. Então não adianta forçar. E o grande problema do homem é que o pênis é como se fosse um termômetro, né? A ereção é um termômetro. Se você não está querendo e você forçar, vai dar ruim, né? Vai passar vergonha. Você vai jogar sinuca com corda. Exatamente. Então, você tem que ter primeiro libido, você tem que ter desejo sexual. E tem homem que não quer negar fogo, né? Não, tem que fazer. Aí chega lá e perde a ereção, porque ele não tinha vontade realmente, né? Você já pegou algum paciente assexuado? Já peguei. E assim, o mais impressionante é que são bem jovens. Assim. Eu nunca tive muito contato assim com... É uma síndrome? É uma característica de personalidade? Tem, assim, transtorno? Tem transtornos psiquiátricos até, né? A gente fala de transtorno sexual hipoativo, ou seja, falta de desejo sexual mesmo. Tem pessoas que têm um quadro psiquiátrico diverso, não tem nada a ver com a parte sexual, só que tomam tantas medicações psiquiátricas que tiram completamente a libido. Isso eu já vi também. E tem realmente algumas pessoas que têm uma característica pessoal mais intelectual, focada em outros assuntos, até um QI elevado, e que não demonstram desejo sexual quase nenhum, né, praticamente nenhum. Tem muito mais interesse intelectual do que sexual. É raro, mas a gente vê isso também. E às vezes o paciente vem querendo saber se ele é normal, né, se eu estou com algum problema, falta de hormônio, ou está tudo bem, sou só eu que sou assim mesmo, né?
e às vezes tá tudo normal, é da cabeça da pessoa. Teve um caso aí de fofoca de internet que teve um youtuber famoso aí, tal, que ele foi acusado de importunação sexual, de violência, né, essas coisas. Uhum. E ele simplesmente ele falou assim, isso daí é tão fora, porque eu sou assexual. Eu sou assexuado, eu não tenho vontade. Ele abriu esse caso, ele abriu assim pra toda a internet falando assim real. Ele falou, cara, pra mim é um esforço, eu faço pra agradar, porque eu não tenho nem... Eu não tenho vontade, eu não sinto prazer, o meu corpo responde. Ele falou que hoje ele tá num relacionamento. Se eu lembrasse o nome do cara, eu falava, porque ele mesmo falou, né? E ele falava assim, eu consigo ter uma relação sexual, só que pra mim, assim, é meio que um evento, entende? Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, cara, minha vida inteira foi correndo atrás desse negócio e o cara sempre nunca fez questão, assim, sabe? Né? Exato. Ele simplesmente não... Deve ser muito confuso pro cara. Mas como assim, velho? Vocês estão... Se matando por causa Freud disso. explica, né? Tudo aquilo que a gente faz é pra comer gente e eu tipo, foda-se, assim, deve ser bem complicado, Deve né? ser estranho, deve ser estranho. É raro, não é muito comum. Eu acho que até, pelo que a gente vê, mais comum o hipersexualizado, né? Aquela pessoa que realmente Os tarados de plantão. fica o dia inteiro pensando nisso a ponto de assediar alguém, de ter problema no trabalho, do que o assexuado. Mas talvez seja uma tendência dessas novas gerações até virar algo mais comum, esse assexuado, ou a pessoa que se resolve sozinha e não procura ter relacionamentos, né? Eu acho que cada vez vai ser mais comum. Eu já vi estudos ou cortes de podcast do pessoal falando sobre a correlação do exercício físico com a libido, né? Da qualidade de vida, como que funciona O isso? exercício físico ele vai ajudar nas duas maneiras possíveis, tanto na parte hormonal, porque a gente sabe que é saudável, quem faz atividade física tem nível maior de testosterona, então ela é benéfico para a saúde e para os hormônios, mas também na redução do estresse, né, na liberação de endorfina e de uma dopamina, de uma série de substâncias que são favoráveis ao relaxamento e a pensar em desejo sexual e diminuem o estresse. Então ela vai ser benéfica nos dois lados. A própria circulação sanguínea também, né? Também, aí contribui para a ereção, né? Porque a ereção é um mecanismo de circulação, vascular. Não dá para você ter uma circulação toda comprometida, infartado, né, cheio de pontos de safira no coração e achar que a sua circulação do pênis vai estar boa. A gente estava falando sobre libido, né? E a mulher tem a menopausa, que é nos 50. Por volta dos 50 anos, às vezes um pouco antes até. E existe a andropausa ou não? Ou isso é lenda urbana? Não existe andropausa, né? É um termo que foi inventado a partir da menopausa da mulher. O homem deveria ter uma testosterona normal até o final da vida. Mentira! Só que não tem, e a culpa é nossa, é da sociedade, por conta de obesidade, diabetes, todas essas comorbidades que são muito comuns, sedentarismo, cigarro, né, o tabagismo, álcool. Então, assim, os homens que têm essas comorbidades, às vezes com 40 anos, né, obeso, diabético, ele já tem uma testosterona mais baixa do que aquele senhor de 70 anos que está super em forma, magro, ativo fisicamente, com a saúde em dia. Né? Então, o homem não tem uma programação para andropausa. Ele vai ter uma queda, né, uma falta de testosterona. Se ele não se cuidar. Se ele não se cuidar. Quando a gente fala em andropausa, a gente está falando, na verdade, de uma deficiência de testosterona. O termo médico é esse, falta de testosterona. E isso traz uma série de problemas, tanto sexuais, então baixa libido, problemas de ereção, mas de saúde em geral. O homem fica sem energia, sem disposição, está sempre cansado, ele ganha peso mais fácil, ele perde massa muscular, ele tem problemas no sono, dificuldade para dormir, problemas de memória, tem irritabilidade. Eu tô andropausa, caralho! Como é que é? Irritabilidade, falta de sono... Falta de energia, falta de energia. Ganho de peso. Não, graças a Deus... Então, assim, afeta tudo além da parte sexual. É um hormônio que é muito importante para a saúde. Você tem um horário para marcar comigo? Eu tô na andropausa, porra. Tô gabaritando. Tirando o ganho de peso, eu tô na andropausa, certeza. Mas, assim, o problema é que muita gente confunde esses sintomas que podem ser de outras condições. Não, pode ser de uma depressão, pode ser de ansiedade. Você pode estar cansado porque você está estressado, você está trabalhando muito. Você pode ter um problema de sono, você pode ter apneia do sono, você dorme mal, está o dia inteiro cansado.
né? Tá sem energia, aí também ganha peso. Então, assim, é tudo muito misturado. Tem que ter um nível de hormônio baixo. Só que isso é muito comum hoje em dia. Tem homem de 20 anos com hormônio menor do que homem de 80, entendeu? Por condições de saúde. Todo obeso tem falta de testosterona ou não necessariamente? Não necessariamente, mas é um fator de risco, um dos principais fatores de risco. Tá? Não quer dizer que todo obeso tem ou terá, mas é uma das principais condições para ter baixa testosterona junto com diabetes. São as duas principais. A diabetes também, pega pesado nisso. Pega pesado. O obeso tem um outro problema, né? Porque a gente sabe que na gordura a gente tem uma enzima, a aromatase, que transforma testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Isso é normal, acontece em todo mundo. Só que quanto mais obeso você for, mais tecido adiposo, mais você vai ter essa transformação, ou seja, você pode ter um estradiol mais alto. Isso pode causar, por exemplo, no homem, ginecomastia, que é o crescimento da mama, tá? Então, realmente, a obesidade é um inimigo A gente tem um amigo, né, que tem ginecomastia, o Léo, né? O Léo tem. Léo, um abraço pra você e vamos dar um sutiã pra ele, né? No aniversário dele, nós vamos dar um sutiã pra ele. E avaliar a testosterona dele e o estradiol também é bom. Antigamente, nos tempos áureos, a gente conseguia uma recuperação sexual mais rápida, vamos assim dizer. Conseguia dar uma, dar duas. Eu conseguia dar uma, sempre conseguiu. Eu conseguia dar duas, conseguia dar três, entendeu? Esforçado ali no auge dos 19 anos ali. Durava 30 segundos? Durava 30 segundos. Eram os 30 segundos mais emocionantes da vida, né? Mas por que é o nível de testosterona que vai deixando, que vai dando essa incapacidade do homem de se recuperar para dar mais uma ou não? Esse tempo que demora, né, entre uma e outra, a gente fala que é o período refratário. Tá, que é normal existir um período refratário, tem que ter, faz parte da fisiologia do homem. Só que a má notícia é que isso vai aumentando com a idade. Vá. É um sinal do nosso envelhecimento. Ô, droga. Só que ele também piora por outros motivos. Falta de testosterona é um deles. Então, às vezes, está demorando demais porque você está com uma libido um pouco reduzida, sua testosterona está mais baixa. Tem remédios que pioram também o período refratário. Assim como o estresse, ansiedade, todos os fatores psicológicos, você já viu que a gente fala muito, né? Isso influencia muito a parte sexual. E tem uma diferença de pessoa para pessoa. Tem aquele rapidinho que recupera mais rápido e tem aquele que dura mais na relação, mas também leva muito tempo para ter uma outra ejaculação. Entendi. E esse período refratário é uma coisa que incomoda muitos homens, né? Assim, um homem mais idoso, às vezes, isso não é horas, é dias, às vezes semanas, para ele conseguir ter uma outra relação. Então, eles muitas vezes perguntam o que a gente pode fazer para encurtar esse período, tá? E tem algumas coisas que você pode fazer, né? O próprio remédio... Peraí. Anota. Deixa eu anotar, vai, fala aí o que eu tô... Os próprios remédios para ereção, tipo sildenafila, tadalafila, eles ajudam a encurtar o período refratário também, né? Então, apesar de não ser indicação precisa, né, que seria para disfunção erétil, lá para impotência, para você consegue encurtar o período refratário também. Então, se está com um período refratário muito longo, né, não teve de uma relação de manhã, só vai conseguir ter a outra no dia seguinte, tomando um remédio desse com orientação médica, obviamente, você consegue encurtar isso, consegue ter uma segunda relação mais cedo. Tá pedindo demais também, né, meu amigo? Dependendo da tua quilometragem, dependendo do churrasco que você come, de quanto você bebe, de quanto você fuma, tá pedindo demais, não é? É lógico, se encheu a cara, esquece, né? Depois de uma, vai dormir e só no dia seguinte. Dependendo de quão bêbado que o cara tá, nenhuma ele consegue. Qual que é a diferença do famoso Viagra pro famoso Cialis? Cialis e Tadalafila é a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. Os dois são remédios da mesma classe. O Viagra foi inventado primeiro, né? Já tem 25 anos mais ou menos. O Cialis veio logo depois. E a principal diferença é no tempo de início e de duração do efeito do remédio. Então, um não é melhor que o outro, não é mais forte que o outro, tudo uma questão de dose do remédio. Mas o Viagra, ele vai fazer efeito mais rápido, às vezes 1 hora depois que você toma ele já está fazendo efeito, e até 6 horas depois ele vai durar, depois disso já passou o efeito. A tadalafila, ela demora um pouco mais, pode chegar até 2 a 3 horas para começar o efeito dela, então um erro comum é tomar ali meia hora antes e não funciona, então ela demora para fazer efeito. Só que o efeito dela dura... Aí você toma, brocha 2 horas depois você tá de volta. Já vi isso muitas vezes. Sério? O cara fala, não, eu tô tomando, não acontece nada, chega em casa, tá duro.
Você está tomando errado, né? Você não leu a bula, você não passou no médico antes para saber como é que tomar. Alô, homens, favor tomar de 2 a 3 horas de antes. 2 a 3 horas antes. Você tá pensando o quê? A tadalafila. Mas a vantagem dela é que ela funciona por até 36 horas. Né? Então, às vezes, tem paciente que toma na sexta-feira à noite e no sábado à noite ainda está funcionando bem, ainda está dando um efeito, está ajudando, não precisa tomar mais nada. Então, dá para um final de semana, às vezes. Então, o remédio ele é um vasodilatador. Tá? Ele mexe com óxido nítrico, liberação do óxido nítrico, que dilata os vasos sanguíneos e chega mais sangue na região do pênis e em outras áreas do corpo também, porque ele não é exclusivo ali da região genital. Tá? Então tem muita gente que usa para ter o pump. O pump da academia, né? Exato, para chegar mais sangue no músculo que ele está exercitando e ficar mais inchado. E esse pump pode ajudar a ter uma hipertrofia maior do músculo. Não é uma coisa assim tão comprovada cientificamente e às vezes você pode ter o mesmo efeito tomando um suplemento, uma arginina, um suplemento que mexa com isso, mas que não chega a ser um remédio para ereção que tem mais efeitos colaterais. Né? E o problema de ficar tomando isso sem precisar, né? O jovem que está fazendo para academia, está tomando isso para o esporte, é você se acostumar com aquela facilidade de ereção, porque o negócio é uma muleta ali, está te ajudando. Você já joga no easy. Exatamente, está se jogando sempre no easy. Se você para de tomar, de repente virou nível hard, e você não esperava por aquilo. Entendi. Você vai estranhar, você está acostumado com uma facilidade maior, né? Então, não é uma coisa que a gente recomenda muito ficar tomando sem precisar, né? Sem necessitar. Qual que é a aplicação das diferentes doses? Então, a gente tem da tadalafila de 5 mg e de 20. Tá? Às vezes, manipulado, a gente faz doses intermediárias ali. Teoricamente, de 5 mg é de uso diário e o de 20 é o sob demanda. Sob demanda é só quando vai ter uma relação. Mas tem homem que tem uma disfunção muito leve, que pode tomar o de 5 mg quando vai ter relação também. Não é proibido, não tem nenhum problema. E tem homem que toma os dois. Toma todo dia de 5 mg e quando vai ter relação toma o de 20. Tá? Qual que é a diferença ali do objetivo de uso? O de 5 mg é muito bom para aquele paciente que não sabe quando vai ter uma relação. Às vezes ele é solteiro, ou namora, não sabe quando vai encontrar com a pessoa, quando que vai surgir uma oportunidade e não quer ficar se programando. Puta, eu vou ter relação agora, então tem que ter tomada 2 horas antes, senão não funciona. Ele é mais cômodo, mais prático nesse sentido. E ele é mais leve, tem menos efeito colateral. Tá? Por uma disfunção erétil leve, ele vai muito bem. Para o homem que tem uma disfunção erétil um pouco mais intensa, tá? Mais grave, ou aquele que sabe que assim, não, só vou ter relação no sábado à noite. Antes disso não tem jeito nenhum de ninguém, não vai acontecer. Pode tomar só no dia. Não precisa ficar tomando todo dia o remédio sem necessidade. Tá? Então são perfis diferentes de uso, né, de pacientes diferentes. Tá? Mas aquele caso que é mais grave, que é mais intenso, talvez seu amigo aí que tá pior, pode tomar as 2 vezes. Pode tomar todo dia e também tomar na hora da relação para ter um efeito ainda maior quando ele precisa. E o Viagra? Pode tomar todo dia ou mata, empacota o nego? Pode tomar todo dia também, não tem risco. Aliás, essa é uma pergunta importante, né? Todo mundo tem medo desse remédio. Todo mundo toma, mas todo mundo tem medo. Acha que vai infartar, conta aquela história ali, não sei quem, que infartou no motel com a amante porque tomou Viagra. Morreu de pau duro. Tem umas histórias dessa, né? Tem muita. E, na verdade, não tem nada relacionado ao remédio. O remédio não aumenta a pressão, não causa infarto, não causa derrame, né, AVC, ele não causa nenhum problema de saúde. Ele só tem um problema desses remédios, que é você misturar ele com outro remédio que é para o coração, que é a base de nitrato, por exemplo, a isosorbida. É paciente que tem angina, que tem um grau de comprometimento da circulação do coração. Ele já tem uma predisposição. E já está tomando aquele remédio e mistura com o Viagra, o Cialis, aí dá ruim mesmo, aí não chega sangue direito no cérebro, no coração, pode infartar, pode ter um derrame. Mas fora isso, ficou com pressão alta porque tomou Viagra. Não, ficou com pressão alta porque estava assustado, estava ansioso, estava fazendo coisa errada no motel, estava nervoso, mas não foi por causa do Viagra. Não bota a culpa no Viagra, não. Porque só o estresse psicológico já faz alterar. Pressão, né? Já fica, na relação sexual você já aumenta a pressão arterial. Se você está, digamos, fazendo algo ali que você está com medo de ser pego, aumenta mais ainda. Por isso que vem as histórias, né? Passou mal porque estava tomando o Viagra. Mas não é culpa do Viagra, não. O remédio até... o Viagra ele é meio demonizado, né? Mas na verdade, além de ser seguro,
ele até seria mais um efeito hipotensor de abaixar a pressão do que de aumentar, porque ele dilata os vasos sanguíneos, né? O que aumenta a pressão arterial é você fazer vasoconstrição. Então é um mito que tem nessa parte da saúde sexual masculina. Open bar de Viagra, brincadeira. Que isso, cara? Mas entrando nesse assunto open bar, tem uma observação importante. Também não dá pra gente banalizar, principalmente a tadalafila, que está muito banalizada. Hoje em dia, você já deve ter visto propaganda assim no Instagram de spray de tadalafila. Né? Para mim, isso aparece direto porque eu estou sempre mexendo nessa área. Estão vendendo spray, vendendo pastilha sublingual, gel com tadalafila para passar no pênis, uma loucura. Estão vendendo como se fosse vitamina, né? Querem pôr na água, quer quase pôr na água ao flúor, querem dar tadalafila para todo mundo e banalizaram demais. Só que assim, é o que eu falei, cria uma certa dependência. Mas é real mesmo? Existe? Ou é aqueles... Eu tenho um paciente de 17 anos que toma tadalafila para ir na balada, achando que vai pegar geral porque tomou tadalafila. 17 anos. Assim, ele tá... Ai, homem. Exato. Homem é só pérola, né? Só que ele tá, assim, tomando um remédio que facilita a ereção, ele vai tomar isso toda hora, todo dia, toda a relação sexual. Meu irmão, você tem 17 anos, você não precisa dessa porra, velho. Era pra você tá comendo um sofá sem precisar de... E aí, tá dependendo disso, chega uma hora que ele não consegue parar de tomar. Causa dependência psicológica. Causa dependência psicológica grave. Tenho também paciente de 20 e poucos anos que a dose máxima do Viagra é 100 miligramas. Tenho paciente que toma 200 miligramas de Viagra e não consegue ter ereção. Não consegue ter, porque ele ficou tão dependente daquilo, achando que se não tomar não vai dar conta, aí tinha que aumentar a dose para ficar bom, tinha que aumentar a dose. Aí chega num ponto que não tem nem dose mais para ele tomar e ele não tem nada. Já fez exame, já avaliou a circulação do pênis, não tem nada, é só cabeça. Só que tá tratando errado, né? Tem uma baita ansiedade e está tomando um vasodilatador. Aí não vai dar certo, não funciona. Me veio uma pergunta aqui. Esse tipo de remédio tem interfere de alguma forma com a fertilidade do homem, com a contagem de espermatozoides, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Os remédios não interferem com a fertilidade. Mas falando já um pouco de fertilidade, esse é um outro problema, né? Assim como a gente está tendo muito homem com baixa testosterona, a fertilidade dos homens caiu muito. Né? Nos últimos 50 anos, a fertilidade caiu pela metade. Ou seja, a gente hoje é metade fértil do que eram os homens há 50 anos atrás. A quantidade de espermatozoide que a gente produz por ml, né, de sêmen é simplesmente metade. E isso está caindo década a década. E por quê? Estilo de vida. Né? Antigamente o trabalho era mais braçal, atividade física. Você já se exercitava pelo simples fato de você precisar trabalhar. A gente tinha acesso à luz solar, a gente não ficava o dia inteiro no computador trabalhando. Você não tinha obesidade como você tem hoje. Né? Era mais difícil a pessoa ser obesa 50 anos atrás. A alimentação era mais natural, não era tão industrializada, processada. Né? Então os hábitos eram naturalmente mais saudáveis. E hoje em dia, com o nosso estilo de vida, testosterona está indo lá para baixo e fertilidade está indo lá para baixo. Se continuar assim, a gente tem um certo receio de que daqui a algumas décadas vai começar a cair a população, porque os homens não vão conseguir ter filhos, né? Não vão conseguir engravidar as mulheres. Ainda mais essa geração agora que não faz nem questão de transar também, né? Não querem nada, né? É o fim da humanidade. Nossa, mano, eu não fazia ideia disso daí. A gente está ficando infértil. E a tal da pílula masculina, hein, cara? Porque assim, né, a feminina arrebenta com a mulher, né? No hormônio, essas coisas, né? Exatamente. A feminina tem muito efeito colateral, mas é meio que universalmente aceita. Apenas aquelas mulheres que têm um efeito colateral muito intenso que não usam, né? Para o homem, é uma eterna promessa. Já tem, olha, desde que eu estava na faculdade, já prometeram que ia sair o anticoncepcional masculino, até hoje nada. Porque tentaram copiar o mecanismo da mulher. E aí o que acontecia? Você quase que causava uma andropausa no homem. Ele não ia engravidar porque ele nem vontade de relação ele queria. Funcionava, mas ele não falava que... Né? Ele preferia ficar no sofá dormindo. Então, não dava muito certo. Agora eles estão chegando no ponto de conseguir bloquear a produção de espermatozoide, mas sem bloquear junto a produção de testosterona. Porque antes, você bloqueava uma coisa, bloqueava a outra. Era uma castração química. Era uma castração, não dava certo.
Estão quase chegando nesse ponto, tem algumas medicações aí em testes ainda em animal, depois em seres humanos, ainda controladas, que não estão comercializadas, mas que parece que finalmente vai sair o anticoncepcional masculino que não vai derrubar o homem totalmente. Última pergunta aqui para encerrar o nosso podcast, e sobre vasectomia. Como que funciona? É seguro mesmo? Dá para reverter? Já teve casos de caras que foram vasectomizados e engravidaram a mulher e depois o cara descobriu que a mulher saiu com outra. Brincadeira. Vamos falar sobre vasectomia. Como que funciona? A vasectomia é super antigo, super comum, mas ainda gera muita dúvida mesmo, né? Tem desde aquele homem que a mulher não pode mais tomar anticoncepcional, já teve trombose, ele quer que ele faça a vasectomia e ele tem medo que vai ficar broxa, que vai cair a testosterona, que vai deixar de ser homem, vai ser menos homem porque fez a vasectomia. É tudo besteira. É que a ignorância masculina acaba confundindo vasectomia com castração. Exato, o cara acha que vou passar o facão ali e cortar as duas bolas, não é isso. Ele vai falar fino! Exato, não vai afetar em nada. Tá? A gente vai fechar o canal onde passa o espermatozoide, o homem vai ter libido, vai ter ereção, vai ter ejaculação, vai sair o sêmen sem espermatozoide. Ah, chega a sair o sêmen, eu achava que não saia nada. Sai o sêmen. Eu achava que era aquela seca, aquele ejaculação seca, não. É. Não, então, porque o sêmen, a maior parte vem da vesícula seminal e da próstata. E o espermatozoide vem do testículo, é só ali que está fechado, vai diminuir 1% do volume, ou seja, não dá nem para perceber, tá? Ou seja, não vai mudar em nada negativamente a vida do homem, só ele não vai ter mais filho, tá? Agora, o outro medo, esse já é mais fundamentado, pode dar errado, né, a vasectomia pode falhar e depois conseguir ter filho. A causa número 1 de falha de vasectomia é pulada de cerca, tá? Não é falha da vasectomia, é porque o Ricardão que fez o filho. Mas a vasectomia, se for mal feita, né, se for feita com a técnica errada, então acho que antigamente tinha... É uma veia que corta, é isso? É um canal, é o ducto deferente, que é um canal por onde passa o espermatozoide. Como que a gente faz hoje em dia? A gente corta ele em 2 pontos, tira ali um pedacinho do meio, essas 2 bocas a gente cauteriza com um bisturi elétrico, a gente amarra, a gente dá um ponto para everter as bordas, para elas ficarem olhando para os lados opostos, coloca uma gordurinha entre elas, então não está totalmente isolado, não tem como juntar aquilo. Antigamente, às vezes um cirurgião geral, que não era urologista, podia ir lá e só amarrar, ou só cortar, dar um ponto, fazer uma coisa mais simples, até o urologista mesmo, enfim, antigamente tinha um índice de falha maior. Porque aí ele sai e ele encontra aquele outro... acabava cicatrizando, né? O corpo humano é inteligente e cicatrizava, e voltava. Mas essa reversão espontânea, hoje em dia, fazendo a técnica certa, é impossível, tá? Existe a reversão cirúrgica. Deve ser um negócio muito... Fininho. Tá, é difícil. Através de microscópio? Não tem nada a ver? Uma câmera, uma coisa assim? A reversão de vasectomia é cortar, não. Né? É só você separar do resto e fechar. A reversão, que é quando o homem se arrepende. Às vezes casou com outra mulher mais nova, que não tem filho ainda, vai querer ter filho. Aí quer reverter a vasectomia. A gente consegue costurar um canal no outro. Só que aí precisa de microscópio, é um fio extremamente fino, mais fino que um fio de cabelo, assim... E aí consegue reconstruir. Quanto tempo demora a vasectomia? A cirurgia? 30 a 40 minutos. E a reversão? Umas 2 horas. É, isso que eu ia perguntar, deve durar bem mais. E é difícil, se tem muitos anos que fez, assim, há 15 anos, a chance de dar certo é menor, né? Que vai ficando tudo ocluído o canal, vai entupindo, né? Mas é uma opção que tem. Outra opção é congelar espermatozoide. Hoje em dia muito homem faz isso. Vai fazer a vasectomia, vai lá num banco de sêmen, congela o sêmen, se daqui a pouco mudar de ideia, separar e casar com outra pessoa, pega lá, faz uma fertilização, utiliza o sêmen que está congelado, não precisa nem fazer a reversão, tá? Mas a vasectomia é uma opção muito boa, né, para evitar gravidez indesejada, enfim, para não deixar na responsabilidade da mulher. Sempre a mulher tem que evitar a gravidez. Sempre tomando bomba de hormônio, não sei o quê. Durante 20, 30 anos, né? Não é bom, não é saudável, não. A vasectomia é muito segura, muito confiável.
E essa onda agora que os caras estão turbinando a rua? Como é que é? Harmonização peniana. Harmonização, que é um nome que na verdade a gente não gosta muito, né? O pessoal urologista prefere falar de bioplastia peniana, seria um termo mais médico. Harmonização é coisa de botar boca e... Tá, entendi. É difícil olhar pro pênis e falar, vamos harmonizar. Harmonizar. Harmonização você, é de vinho, deixar porra. você bonito. Não dá. Mas assim, a gente dá aquela volumizada. A gente aumenta, ou até um outro nome que eu gosto de falar, é o aumento peniano não cirúrgico, sem fazer uma cirurgia, tá? Isso daí virou uma febre. Né? Mas existe o aumento cirúrgico? Existe o aumento cirúrgico, que na realidade tem uma indicação mais precisa, que é para aquele homem que tem um micropênis, que é uma deficiência de desenvolvimento, não teve testosterona ali na puberdade, não desenvolveu o pênis, é um problema genético às vezes, o pênis não cresceu e precisou de uma cirurgia. Eu trouxe isso aqui de propósito. Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Média do brasileiro. A média do brasileiro é 13,5 centímetros. Isso em ereção ou com o pênis flácido esticado, que vai dar aproximadamente a mesma coisa. 13,5. Deixa eu ver um negócio aqui. Peraí, corta essa parte. Existe uma média mundial assim? A média mundial é muito próxima do brasileiro também. É tudo de 13 a 14 centímetros. Tem aquela variação entre as etnias ali, vamos falar, os asiáticos, Tem mesmo? os africanos, mas... Japonês, tem piruzinho? Na média, sim, tá? Na média. Mas você vai ter também o japonês que... Mas tem é um pela pênis maior. estatura do povo, não tem nada a ver também. Tem a ver com estatura, Embora tenha um dado assim, interessante. Sabe qual é a medida do corpo humano que tem relação com o tamanho do pênis? Nariz. Nariz. E não estou me promovendo aqui. Já dá uma buzinada. É mesmo? Vai se achar. Eu ia falar pé, não tem o negócio do pé. Falavam da mão. Tem o negócio da mão, você polegar, faz assim com a mão. Fizeram um estudo científico, mediram tudo. Orelha, pé, mão. Só pra falar que eu já operei o meu nariz. Meu nariz ele era quebrado, eu quebrei meu nariz em 3 lugares, aí eu fiz de redução de nariz. Tá? Aqui é 22 centímetros. Mas tem esse estudo mesmo que fala do Fizeram tamanho do esse nariz? estudo e o tamanho do nariz é o que tem uma maior relação com o tamanho do pênis. A questão, voltando para a questão de etnia, tem diferença? Tem. Em geral, o asiático é um pouquinho abaixo da média do branco caucasiano, que é um pouquinho abaixo da média do africano, mas, assim, até umas pessoas me perguntam, né, qual foi o maior pênis que você viu no seu trabalho aí, na urologia, todos esses anos? Foi de um homem branco. Um homem branco, não tinha... Qual o tamanho da criança? Ereto, né, ou esticado, flácido, que é o que a gente mede no consultório, porque a gente não quer ver ereção de ninguém ali no consultório. Não, agora é uma pergunta real. Eu jurava que era algo... Fazia até parte do seu trabalho ver pênis ereto, assim. A gente não faz muita questão, não. Não. Não, eu achava que tinha alguma coisa de saúde, ou até mesmo pra você fazer sem cirurgias, que aí o paciente está dormindo, a gente tem que causar uma ereção para corrigir uma curvatura, para corrigir uma deformidade no pênis. Mas na consulta, o paciente às vezes nem iria conseguir mesmo ter uma ereção, fica constrangido. Aí a gente mede ele flácido, mas esticando, puxando, medindo desde a base. Que é a mesma coisa. Que vai dar mais a mesma coisa, variação muito pequena, meio centímetro. Vai, fala aí pra nós ter inveja. O maior que eu vi até hoje foi 25 centímetros. Caralho, meu irmão. Bota aí na fita métrica pra você ver. Marioto, empresta sua cara. Meu irmão, olha isso daqui, velho. Todo mundo acha que vai ser do negão, não, nada disso. Porra! E o menor, 6,5. 6,5 centímetros. Aí já é um micropênis. A partir de quantos centímetros é micro? Tem uma definição que fala em 9 e outra fala em 7,5. Né? Eu gosto de falar do 9 porque, assim, para quem tem 8, vai falar que tá normal, tem que ter 7,5. Sinceramente, abaixo de 9, qualquer coisa já tá ruim. Né? O homem não tá satisfeito. Né? Então... Mano, de 9 para 25, você botar um do lado do outro. Meu Deus do céu, velho. Exato. Não, agora falando da parte psicológica, você imagina o quanto que o cara não é... Isso abala demais, né? O homem, ele sofre com isso, não só na relação sexual, até mais fora da relação, num vestiário. Esse cara não toma banho no vestiário depois de jogar futebol com os amigos, ele deixa de jogar futebol porque não quer tomar banho ali, ele não usa banheiro público, mictório, ele só tem que esperar ter uma cabinezinha lá fechada para ele urinar.
esse homem não tira a roupa na frente da mulher se ele não tiver com ereção. Né? Ou é ereto ou então esquece. Porque... Sabe aquele meme que é uma tiazinha falando com uma outra tiazinha? Esse daí rodou muito o WhatsApp há muitos anos atrás, que ela falava que tipo, tinha só uma coisinha, que quando o fulano tirou a roupa tinha só uma verruguinha. Você lembra desse meme? Lembro. Eu conheci a sobrinha dessa mulher. Ela falou assim, quem gravou esse áudio foi minha tia. A tiazona foi sair com o tiozão, baixou as calças, não tinha onde pendurar a toalha. Ela falou, não tinha onde pendurar a toalha. Ela falou que parecia uma chave na fechadura. Exato, tem. Caralho, velho. A gente tem, assim, casos que são bem dramáticos. O paciente, às vezes, obeso mórbido, né? Com aquela gordura na região pubiana enorme. O pênis, ele fica totalmente embutido. Ah, ele esconde, né? Embutido, ele entra. Você olhando, você não vê pênis. É a mesma visão que seria de uma mulher, assim. Às vezes tem uma fenda ali, só um buraquinho que, a hora que ele abaixa a gordura, puxa a gordura com a mão, o pênis sai para fora, né? Esse homem, até para ele tomar banho, para ele urinar, é horrível, é constrangedor, para ter uma relação é muito difícil. Se a gente com normal... Já sofre. Já, né? Pra acertar a privada ali, já dá umas... Eu fui mijar ontem à noite, foi um jato pra cada lado, eu acertei o lixo e o limpador da privada, eu não acertei a privada. Parece que veio Moisés e bateu o cajado na cabeça do pau que o... Abre. O que acontece isso? Às vezes é o Caralho, tá mais fraco, tá grudada ali a uretra com alguma secreção. Nossa, mano. Aí você fica assim, ó. Todo homem passa por isso. Vamos falar então da... Não é harmonização. A harmonização a gente faz com vinho, né? Exato. Com piroca. Da bioplastia peniana, Bioplastia, preenchimento peniano. Como que funciona? Então, esse procedimento ficou, assim, realmente bombou, virou uma coisa muito comum e muito desejada pelos homens, porque ele é extremamente seguro, né? É rápido, a gente faz no consultório mesmo com anestesia local, é indolor, você toma uma anestesia ali na pele, não é no corpo do pênis, em 1 segundo está anestesiado, em meia hora você faz o procedimento e o resultado é instantâneo, você já sai dali meia hora depois, uma diferença que pode ser, assim, pelo menos ali de 2 a 3 centímetros de circunferência, tá? Até quanto o paciente quiser. Se aumenta o calibre. A gente aumenta o calibre, e ao calibre tanto flácido quanto ereto, tá? Então, tanto na ereção quanto flácido, ele vai ter esse ganho de calibre. E você aumenta também o comprimento flácido, tá? Porque o comprimento flácido, ele é muito influenciado pelo encolhimento do pênis, né? O pênis encolhe no frio, quando você está nervoso, está ansioso, está fazendo atividade física, ele dá uma encolhida. Isso é normal. Só que quando você faz o preenchimento, né, com a técnica certinha, ele não consegue encolher mais. Ele fica mais externo, fica mais exteriorizado, né, não encolhe. Então, visualmente, parece que aumentou o comprimento flácido. Tá? E para alguns homens isso dá 2 a 3 centímetros de comprimento flácido a mais. Ereto não vai mudar. Só que o volume aumenta. Né? Muitos homens fazem isso para usar uma sunga na praia e ter um volume maior. Porque o pênis é um cilindro, se aumentou a grossura, se aumentou o volume do cilindro ali. Nossa, cara, tá aí uma preocupação que eu nunca, nem se eu tivesse um micropênis, se fosse pra praia de sunga, foda-se. Parecendo um boneco do Ken, foda-se. Mas é só eu, né? Eu já tenho tanta... Tem homem que realmente tá nem um pouco preocupado, tem outros que são extremamente preocupados com isso. Tem homem que não precisa. É só realmente vaidade, enfim, algo para melhorar ali a autoestima. E tem casos que realmente o homem está muito abaixo da média e um procedimento desse às vezes muda, já ouvi deles, né? Muda a vida. Minha vida mudou depois disso. Né? Eu fiquei muito mais confiante. É aqui, né? É a cabeça, né? O paciente fala assim, a minha ereção está melhor. A ereção hoje está muito melhor do que antes. Mas assim, existe algum vínculo direto com isso? Ou... Nenhum. Só a cabeça, só autoestima, confiança, né? E a ereção fica melhor. Antes ele estava sempre inseguro, não sabia se agradar ou não, aí a ereção... É o carro tunado. Ele botou, né? Botou um som, rebaixou. Quais os produtos disponíveis no mercado e quais as diferenças? Bom, o produto mais utilizado, em geral, é o ácido hialurônico, tá? Porque ele é o mais utilizado na dermatologia, na cirurgia plástica, na face, no glúteo, enfim, toda a região do corpo, ele é muito comum hoje. E ele também é presente naturalmente no nosso corpo. Então foi o primeiro que foi testado, é amplamente usado, é muito seguro. Talvez ele não seja a melhor opção se você quer realmente criar a mesma consistência do pênis,
Se você quer ter uma durabilidade maior, tem outros produtos, como a policaprolactona, que é o Elancel, o nome comercial, que ela vai ser uma opção até melhor, mas ela não vai ser ainda mais comum por uma questão de custo, né? Aqui no Brasil ainda esse custo impacta bastante, é um produto importado, então um número bem menor de pacientes opta por ela, só que ela tem uma durabilidade maior. Tá. Quanto Então, tempo? Ela pode chegar sempre acima de 2 anos, até 3 anos de duração, enquanto o ácido hialurônico fica na casa de 1 ano a 1 ano e meio, tá? A consistência do ácido hialurônico é um pouquinho mais mole. Para uma quantidade não exagerada, vai ficar bom. Agora, aquele paciente que quer ter um aumento muito grande, com muito ácido hialurônico, vai ficar uma consistência um pouquinho mais mole. Tem que ficar atento a isso. Porque ele não acompanha a rigidez do músculo, é isso? Não, porque realmente o produto tem uma consistência mais mole. A densidade do produto. A densidade do produto. Entendi. O Elancel é um bioestimulador de colágeno. Então, aquelas fibras de colágeno que são formadas ali em volta do produto mantêm uma dureza, uma densidade maior, permite que ele fique com uma sensação mais realista do pênis. Tá. Mais compatível com o corpo cavernoso que a gente sente embaixo da pele do pênis. O ácido hialurônico fica um pouco menos. Só que grande parte dos pacientes ainda usa ácido hialurônico porque é mais acessível, né? Enfim, é um custo mais baixo e o resultado fica muito bom também. Existe algum tipo de contraindicação? Tem pessoas que não podem colocar? Não tem nenhuma contraindicação. É que não é válido você fazer o procedimento se você está com alguma infecção no pênis, tem que tratar aquela infecção. Tem que estar saudável, primeiro, né? Tem que estar saudável, claro. E se o homem tem uma fimose, que é aquela pele fechada, que não sai a glande para fora, não consegue higienizar, limpar, depois que você engrossar, vai ficar pior ainda, né? Porque se já está estreito, com o pênis mais fino, você vai engrossar o pênis, aí que ele não vai nem conseguir ver a cabeça do pênis, nada. Então a gente recomenda operar primeiro, tira essa fimose, o excesso de pele que é mais fechado. O pós-operatório é chato, hein? Não é tão chato assim. Não, porque eu fiz depois de velho. Exato. Quanto mais novo, Olha melhor. eu me abrindo na internet aqui. Eu acho que eu operei, eu tinha 22 anos. Quanto antes operar, melhor. E o que acontece? Fechava tanto assim que quando colocava a cabeça pra fora, ele tinha fissura na pele. Rachava o negócio, assim, sabe? Eu passei no neurologista e ele falou assim, meu irmão, vamos arrancar esse capuz aí amanhã. E ó, melhor coisa que aconteceu, mas o atrito da glande com... São 10 dias que você fala assim, ai que ódio dessa porra, e depois foi a melhor coisa que eu fiz. Exato, ninguém se arrepende depois de 6 meses da cirurgia, todo mundo satisfeito. Mas no começo incomoda, é uma sensação diferente, a glande na cueca, os pontos ali pegando. Meu ponto na cabeça do pau eu não recomendo, velho. Não recomendo. Mas depois não tem comparação, é muito melhor do que a fimose, né? Isso é verdade. O atrito dá uma aflição absurda, é um negócio bem esquisito. Quanto tempo depois da aplicação do produto pode ter relação? Eu recomendo sempre 1 semana depois para voltar a ter relação sexual e masturbação. É rápido. É rápido. Até poderia ser um pouco antes. Só que a gente fala 1 semana, o cara já vai lá com 5 dias, não se aguenta e faz. Ele quer testar. Então se eu falar 5 dias, vai ser com 3. Então 1 semana tá de bom tamanho, é seguro. Tá, é rápido. E aí, após 2 anos, você falou, né? 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio, o corpo absorve isso? Vai absorvendo, vai gradualmente perdendo. Até o ideal é fazer uma manutenção. Depois de 1 ano e pouco, você faz uma manutenção, vai mantendo o mesmo volume para não ter perda. Conserta pau torto? Consertamos bastante. É mesmo? Não é todo pau torto que precisa ser corrigido, né? Mas aquela pequena curvatura que já nasceu assim. Que eu acredito que seja normal de tudo. Não atrapalha na relação sexual, não tem problema. Só que tem uma doença, né, que chama doença de Peyronie, que curva o pênis. Peyronie? Peyronie, surge uma fibrose no corpo do pênis, por motivo desconhecido, e ela vai entortando o pênis. Bota aí, deixa eu ver. Bota aí. As fotos do Google são um pouco assustadoras. Doença de Peyronie. Dá para formar um anzol com o pênis. Ficar... bumerangue real, assim. Bumerangue. E aí fica impossível de ter relação, dói muito, dói a parceira, dói no homem. É cirurgia? Como e é aí que... tem que corrigir com cirurgia. Já pegou uns casos assim? Já. É uma cirurgia que a gente faz bastante. Apesar de o problema não ser tão comum, né, mas acaba centralizando, né, nos médicos que tratam disso. E tem casos em que realmente é fundamental operar para voltar a ter vida sexual. Esse Google tá tão family friendly que ele só tem desenho. Cara, nossa, mano, chega... É um desenho. Vou botar desenho, posso botar... Chega a ser assim? Não, chega a ser mais do que isso. Mais que isso aqui? Mais. Chega a ser mais que isso aqui? Bem mais do que isso.
Caramba, é uma fibrose que dá no É negócio? uma fibrose que, além de entortar, ainda dá uma afunilada no corpo, né? Diminui o calibre, fica realmente deformado o corpo. Forma até uma ampulheta, às vezes, né? De afunilar e depois dilatar. Isso atrapalha muito, não só na penetração, mas na autoestima do homem, né? Que tinha um pênis normal e depois... O Google tá tão Nutella que ele não tá... Nossa, tem um cara aqui com 90 graus, velho. Mas ele ainda não é... Ó, ele ainda não é aquele funil que você falou. Não, o dele não afunilou muito, mas está 90 graus. Isso pode ser para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e às vezes mais de um plano, né? Para cima e para o lado. Tem casos bem graves. Nossa, E velho. isso surge durante a vida. Tá? É mais comum a partir dos 50 anos de idade, é mais comum em homem que é tabagista ou diabético, mas às vezes acontece em homem de 20 anos, saudável. Que não É uma fuma. formação do próprio corpo. Não tem uma causa conhecida ainda. Né? Falam que pode ser relacionado a pequenos traumas no pênis, aquela dobrada ali na relação sexual. É isso que eu ia te perguntar. Excelente pergunta. E quando quebra o pau? Fratura de pênis. Fratura de pênis. Essa a gente fala que é uma das maiores urgências da urologia, né? Maiores emergências aí que a gente tem na nossa área. Porque às vezes a gente é chamado assim, de madrugada no hospital para ir lá ver o paciente que teve uma fratura e tem que operar. O que acontece na fratura? O pênis não tem osso, então a gente fala de fratura, né? O nome certo seria uma rotura. Tá? O pênis, quando ele está ereto, cheio de sangue, ele fica extremamente rígido. Só que se você colocar uma pressão em cima dele, e principalmente se a ereção não tiver 100%, tiver 90%, 80%, só uma ereção meia bomba, a gente fala, dobra, e essa dobrada vai esgarçar um lado ali do corpo cavernoso e ele corta, abre como se fosse um pneu, uma borracha que rasgou. Quando acontece isso, o que o paciente sente? Ele sente um estalo. Igual uma caneta, você vai quebrar uma caneta que assim você... Você sente um estalo, ou escuta ou sente um estalo, o pênis fica roxo, igual uma berinjela, totalmente roxo, e você perde a ereção na hora, porque está vazando sangue do corpo cavernoso, não tem como ficar ereto. Aí o paciente geralmente fica desesperado, vai no pronto-socorro, faz exame, ultrassom confirma que tem uma ruptura do corpo cavernoso, e se você não corrige essa fratura, é disfunção erétil, é impotência. Tá? Quanto tempo o cara tem desde o acidente até a sala de cirurgia? Tem o ideal o ideal é que opere quanto antes, porque aquele corte ali vai necrosando a borda do corte, vai fibrosando. Às vezes ele pode até cicatrizar, só que vai ficar um dente ali, uma curvatura, pode deixar uma falha, um vazamento de sangue, prejudicar a ereção. Então, quanto antes você corrigir, melhor é o resultado. Tá? Então, dentro de 6 horas seria o ideal, né? Agora tem paciente que demora 2 dias, 3 dias, porque fica com vergonha de ir no pronto-socorro, não quer chegar lá, né? Aí quando vai tem que operar e o resultado é um pouco pior, né? A chance de ter algum problema é maior, uma sequela da fratura. A gente começou a falar dessa questão aí, enfim, porque eu falei do pênis torto, né? Sim. Mas eu tô com uma dúvida sobre a relação sexual pós-preenchimento. Pós-preenchimento. Altera alguma coisa? Melhora alguma coisa? Altera bastante, e eu já ouvi isso tanto do homem que fez como da parceira, tá? Por quê? A mulher, ela tem prazer principalmente na região do clitóris, na região do introito vaginal, a entrada e o clitóris. Não é lá no fundo da vagina o ponto mais importante. Então, para ter contato ali, quanto mais grosso for o pênis, né, quanto maior o calibre, maior o atrito naquela região. Claro, tudo tem limite, não pode ser também grosso demais, não machucar. Mas, às vezes a gente pensa muito, o homem é muito fixado no comprimento. Eu quero ter 20, eu quero ter não sei quanto. Não adianta, não vai entrar tudo. Qual que é a profundidade da vagina? Da vagina? Do canal vaginal, ele dilata durante o prazer e estimulação sexual, ele quase dobra de tamanho. Mas ele passa ali de 7, 8 centímetros para 15, 16 centímetros. Tá? Então, aquele cara então se ele tem... passa para 15, 18, então é quase que na média. Essa média 13 e pouco não demora. Não passa muito da média. Então se o cara quer ter 20 só para se achar. Exatamente. Não vai entrar tudo, então. É uma questão de ego do homem, o comprimento, tá? Até porque não é lá no fundo da vagina, no colo do útero, que a mulher sente mais prazer. É lá no começo. É bem no começo da vagina, no clitóris, no começo da vagina. E outra,
a circunferência do pênis faz com que tenha contato nessa região. Um pênis muito fino, ainda mais se for uma mulher que teve vários partos normais, já tem uma flacidez maior da vagina, você pode não ter tanto contato na região que dá prazer. E aí não adianta você ter um pênis de 20 centímetros e fino, que não vai dar prazer. Se você tiver um mais curto, que seja de 13 centímetros, mas com um calibre bom, que tem um bom atrito nessa região, que é importante, aumenta. Então, por isso que o preenchimento melhora muito a relação sexual, tá? O vídeo homem e o vídeo mulher, que teve uma melhora no prazer, na satisfação sexual. Do homem, melhora a ereção pela questão da autoestima, de autoconfiança, até de ver a parceira sentindo mais prazer. Então, o preenchimento melhora demais, tanto o psicológico do homem, como até o relacionamento do casal. Já pegou algum paciente que fez a cirurgia e não contou pra parceiro? Fez surpresa? Já. Já, e é O comum. homem é muito besta, né, velho? Mas homem é burro, né? Porque às vezes a mulher fica brava e tá falando assim, mas você fez isso pensando em quem? Quem é a outra mulher que você tá querendo fazer, agradar? Gera umas Você, brigas. meu amor. Que isso, meu querido? Eu sugiro sempre contar pra mulher, avisar, traz até ela junto pra ela saber, conhecer, ver que é uma coisa segura, que é bem feito, que a gente faz com toda a técnica correta, asepsia. Porque fazer surpresa, amarrar um lacinho, chegar ali pra fazer surpresa, às vezes ela não vai aceitar tão bem, né? Depois ela vai até gostar. Depois ela vai até gostar, mas às vezes dá um susto, vai falar, opa, que história é essa? Eu nunca reclamei e você chega com esse negócio agora maior aqui sem me avisar, né? Então, a mesma coisa da mulher que coloca um silicone, sem falar pro marido, ele até vai gostar, mas ele vai ficar meio, opa, todo mundo... É que homem é burro. Homem é burro. E você não seja burro e não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar o seu like. Não deixe de seguir todas as redes do Dr. Paulo. Tá tudo aqui embaixo do vídeo, então você sobe o vídeo, tá tudo aqui embaixo, tá? Doutor, muito obrigado pela participação real mesmo. Obrigado mesmo. E é isso aí, povo. Brigadão, mais uma vez. Beijo, tchau.